Paz, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da turma Conhecendo o Novo Testamento. Agora, somente para fazer uma pequena, pequeno momento com o Pai, para que a gente possa dar início a mais uma aula falando sobre a teologia paulina. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, te pedindo que Teu Espírito Santo possa nos guiar em todo entendimento da Tua palavra. Senhor, que nós possamos ser capacitados, Pai, nesse processo de te seguir, nesse processo de discipulado, Pai, e também essa fase de ajudar outros a te seguir. Pai, que essas aulas aqui possam ser usadas nesse sentido, para que teu nome, Pai, possa avançar, para que teu reino, Pai, possa avançar, em nome de Jesus, pelos méritos dele, não pelos nossos méritos. Então, hoje, a gente vai para a nossa segunda aula sobre a teologia paulina. E aí, na aula passada, a gente falou muita coisa, então, a gente vai rever um pouco daquilo que a gente falou, ok? Então, a estrada até aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós falamos que as fontes para uma teologia paulina são as suas 13 cartas e todos os discursos de Paulo que a gente encontra ali no livro de Atos. Amém? Ok. E aí a gente falou também que há no pensamento de Paulo um desenvolvimento sem contradição interna, ou seja, aquilo que ele escreveu no início de sua caminhada não contradiz aquilo que ele escreveu no final de sua caminhada. Ele passou um tempo de cerca de 15 anos entre a sua primeira carta e a sua última, mas não há contradição. Nem ele foi aprendendo, ele foi compreendendo com o tempo um pouco mais da revelação do Senhor, além, é fato, daquilo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Amém? E aí, na aula passada também, a gente falou que há uma unidade teológica, mesmo na diversidade das cartas de Paulo. Então, a gente parte dessa realidade porque nós sabemos que o Espírito Santo supervisionou tudo aquilo que ele deixou para o povo de Deus. Então, não há uma contradição. Amém? Ok? E por causa disso, há uma harmonia entre aquilo que ele escreveu e aquilo que a gente encontra nos demais livros do Novo Testamento. Tanto as próprias palavras do Mestre, do Filho de Deus, que a gente vê lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, como todo o restante do Novo Testamento. Há uma harmonia, porque o autor máximo, o autor supremo é o Espírito Santo. Okay? Na aula passada também, nós ressaltamos o fato de que Paulo ele é um homem de 3 mundos. O mundo romano, o mundo helênico e o mundo judaico. Mas nós enfatizamos o fato de que ele sofreu mais influência do seu pano de fundo judaico. Então, se nós quisermos compreender corretamente o seu pensamento, nós devemos buscar toda a sua base, toda a sua estrutura no Antigo Testamento. Amém? Okay. E aí, sobre as fontes, né, da mensagem de Paulo, onde ele buscou, e aí a gente precisa falar que ele pegou base no Antigo Testamento, a gente já falou,
sobre isso aqui. E também ele recebeu coisas dos primeiros discípulos de Jesus, dois primeiros apóstolos. Porque como a gente vê lá em Atos, ele se converteu lá em Atos capítulo 9, mas o povo de Deus já estava anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Okay? E aí, na aula passada também, nós falamos que o centro da sua mensagem é o anúncio e a explicação do tempo escatológico, ou seja, do tempo das últimas coisas de salvação, inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Então, tudo aquilo que Paulo vai falar parte desse centro. Ele é norteado por essa base. E para ele, a vinda de Cristo Jesus é o cumprimento daquilo que Deus falou a respeito do Messias no Antigo Testamento. E isso muda como as coisas são agora até o retorno de Cristo Jesus. Então, essa é a base do pensamento do apóstolo Paulo. Okay? E hoje, nós vamos dar continuidade para entender mais a fundo o seu pensamento. Então, agora, nesse momento, a gente vai estudar as estruturas fundamentais da teologia do apóstolo Paulo. E uma delas é a plenitude dos tempos. A gente vai ver que ela tem outros termos que Paulo usa também, como o dia da salvação, mas que se encaixa nessa ideia de plenitude dos tempos. Okay? Então, esse conceito a gente consegue ver lá, em primeiro lugar, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, olha o termo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ok? Aí a gente tem ele citando de novo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, até o versículo 10, que fala o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ok? Então aí nós percebemos Paulo usando dessa expressão, plenitude dos tempos, duas vezes em suas cartas. A gente viu lá no livro de Gálatas e no livro de Efésios. Okay? Mas o que essas expressões significam para que a gente possa compreender o pensamento do apóstolo Paulo? Vamos lá. Lá no livro de Gálatas, plenitude do tempo expressa o cumprimento do tempo cronológico que pode ser medido por um relógio. Já em Efésios 1, 9, 10, ok? Já em Efésios 1, 9, 10, plenitude dos tempos expressa o cumprimento de todas as intervenções de Deus históricas, redentivas, anteriores no decorrer do tempo do mundo. Então, Paulo vai entender o advento de Cristo como a última intervenção salvadora de Deus na grande história do próprio Deus. E é lógico que a gente sabe que vai ter uma outra intervenção, que no caso é a volta de Cristo Jesus. Mas no sentido salvo, no sentido de uma obra consumada, Paulo entende o advento de Cristo como a última intervenção histórica redentiva do próprio Deus. Amém? Então, embora Paulo
reconheça o caráter futuro dos fins do tempo. Quando a gente lê as suas cartas, a gente percebe que Paulo fala dele como algo que já aconteceu, algo que foi inaugurado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a gente lê: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui Paulo não se referia a dias ainda por vir, mas a sua própria época, ok? Isso a gente tem como base um outro versículo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí, a gente percebe, então, que no pensamento do apóstolo, assim como no pensamento de todo o restante do Novo Testamento, esse termo últimos dias foi inaugurado no advento de Cristo Jesus e terá fim no seu retorno. Então, quando a gente fala nos últimos dias, nós não estamos falando apenas daqueles momentos perto do aparecimento do anticristo e da volta de Jesus, mas todos os anos a partir do advento de Cristo até a sua volta se configura como últimos dias, ok? Aí a gente vai ver que em 1 João, o apóstolo João, lá no capítulo 2, versículo 18, ele dá base também para esse pensamento de plenitude dos tempos, ou esses últimos dias, ou como ele próprio fala, João, o alvorecer da última hora. Ele diz: filhinhos, já é a última hora. Então, esse alvorecer da última hora, ele não é entendido somente como o julgamento definitivo deste mundo, mas como o raiar do grande dia da salvação, que é esse que é o outro termo que Paulo usa também para falar de plenitude dos tempos. Isso foi prometido pelos antigos profetas de Israel, ok? Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, a gente vê esse termo, o dia da salvação. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, aqui Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, esse termo, dia da salvação, Paulo não está falando dele apenas no sentido individual. Olha, pessoas que estão ouvindo essa mensagem, pessoas que estão lendo essa carta. Hoje é o dia da salvação. Você precisa aceitar o Filho de Deus. Todos os dias são dias da salvação. Paulo não está falando nesse sentido individual apenas, mas ele está falando de algo escatológico, ou seja, quando Cristo veio para a Terra, quando ele se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou e foi está assentado com o Pai, o dia da salvação raiou. O dia da salvação que foi prometido no Antigo Testamento raiou com o advento de Cristo Jesus, ok? E um outro termo que Paulo usa também, que tem relação com esse termo plenitude dos tempos, é o chamado agora escatológico. E aí lá em Romanos a gente vê ele citando. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 21, fala o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Cristo Jesus, Paulo está falando, é a manifestação da justiça de Deus. E aqui, no sentido salvífico, no sentido de salvação.
não no sentido de punição, que também vai vir sobre a terra no juízo final, nesse sentido mais pleno, mais completo. Mas essa justiça que Paulo está falando aqui, ela é aquela justiça que nos justifica perante Deus. E lá em Romanos, capítulo 7, versículo 6, ele usa esse termo de novo, esse agora escatológico. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que se vimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Então, aqui a gente vê de novo Paulo citando esse agora escatológico. Ou seja, o fato de Cristo Jesus se encarnar trouxe à tona uma nova era, o dia da salvação, é a plenitude dos tempos, por sua morte e por sua ressurreição. Nós estamos desfrutando dessa nova era, dessa nova humanidade, como a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Um outro termo que também tem relação com essa questão de plenitude dos tempos é nova criação, ou como a gente lê, nova criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a gente lê o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, aqui, esse termo que Paulo usa, nova criatura, também pode ser traduzido por nova criação. Então, vale tanto para o sentido individual, de cada pessoa que foi salva, de cada pessoa que creu na mensagem do Evangelho, mas também fala de algo escatológico, de algo cósmico, de algo mais amplo, ou seja, de que Deus, em Cristo Jesus, inaugurou a nova humanidade. E aí a gente vai ver umas outras passagens para dar base para isso, ok? Aí lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, a gente lê: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, tem várias outras passagens que passam essa ideia de nova humanidade, de uma nova criação que aconteceu com o advento de Cristo Jesus. E aí, quando a gente fala advento de Cristo Jesus, nós estamos falando de todos os eventos principais da sua missão, da sua obra. Encarnação, vida, ensino, mas principalmente morte, ressurreição, ascensão e, por fim, o derramamento do Espírito que a gente viu lá em Atos capítulo 2. Amém? Ok? Então, se a gente pudesse fazer um resumo dessa primeira estrutura fundamental da teologia paulina, a gente poderia dizer que esse conceito de plenitude do tempo, ele é fundamental na pregação de Paulo, e ele se expressa em suas cartas pelos conceitos relatos da chegada do dia da salvação, do agora escatológico e da recriação da nova humanidade em Cristo Jesus. Amém? Ok? Ok? Então, Paulo vê ainda a vinda do Filho de Deus como algo que desvendou um segredo que estava oculto. Então, a gente vai ver Paulo usando nas suas cartas o termo mistério. Então,
O fato de Cristo ter vindo foi a revelação do mistério. E o que é esse mistério? Então, a gente vai ver Paulo falando isso lá em Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao 26, que diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo vê a vinda do Senhor e Jesus ao mundo como o desvendamento de um segredo que havia sido guardado por Deus anteriormente. Okay? Aí a gente se pergunta, né, de onde Paulo tirou esse conceito? Já que a gente falou que, segundo as suas fontes da teologia, ele não fez algo, ou ele não inventou algo, mas teve base outras coisas que já existiam na sua época, como o Antigo Testamento, que foi sua principal influência. Então, de onde ele tirou esse termo mistério, esse conceito de mistério que foi revelado? Então, se a gente olhar lá em Salmos, capítulo 33, versículo 11, a gente vai ver que esse conselho, esse mistério que esteve oculto, é algo que já estava nos planos eternos de Deus. Esse salmo fala o seguinte: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, está falando da eternidade do conselho do Senhor. Okay? Aí, a gente vê esse termo de maneira mais específica lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19. E aqui a gente vai ver que Deus revelou um mistério específico para o profeta Daniel. Então, da mesma forma que ele fez isso com Daniel, ele revelou esse mistério de Cristo para os apóstolos, para aqueles responsáveis por essa propagação do evangelho ali, naquele primeiro século. E com Paulo não poderia ser diferente. Então, Daniel capítulo 2, versículo 19, fala: Então, foi revelado o mistério a Daniel, uma visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então, é aquela história que todo mundo sabe, né? Stalta, aquele sonho, né? Aquele rei teve, mas que o Senhor revelou o sonho e o significado para Daniel. Então, da mesma forma que ele fez isso aqui, ele fez isso com seus profetas e com seus apóstolos. Amém? Okay? E aí, qual é a relação que a gente pode fazer com Paulo, Jesus e a igreja primitiva? Será que eles tinham a mesma mensagem? A gente já até viu isso aqui, mas agora a gente vai ver algumas passagens para dar base ao fato de que há uma harmonia entre aquilo que Paulo ensinou e aquilo que o próprio Filho de Deus ensinou e os outros apóstolos. Amém? A gente vai ver que esse conceito de plenitude dos tempos, ele está em outros lugares com outros termos, mas que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, a gente vai ler o seguinte: o tempo está cumprido. Esse são os termos. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, isso aqui foi falado pelo próprio Jesus. Então, esses termos, o tempo está cumprido, é um termo correlato com o termo de Paulo na plenitude dos tempos. Okay? Mas a gente vê também o apóstolo Pedro utilizando esse termo e com base em Joel. Então, a gente não vai ver uma
harmonia no Novo Testamento, mas uma harmonia também com o Antigo Testamento, né? Porque Pedro vai se utilizar de algo que foi falado lá em Joel, que foi profetizado lá em Joel. Vamos lá? Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém, irmãos? Então, últimos dias, o tempo está cumprido e plenitude dos tempos são termos correlatos. São termos que falam sobre o mesmo acontecimento, a mesma realidade que aconteceu com o advento de Cristo Jesus. Okay? Mas tem mais. Há um outro autor também que a gente pode citar aqui que fala sobre essa plenitude dos tempos com outro termo, que é o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, plenitude dos tempos. O reino está cumprido. Os últimos dias e a última hora falam de uma mesma realidade. Então, perceba a convergência, a harmonia da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Okay? Então, nessa primeira parte, nessa primeira estrutura, a gente pode concluir que Paulo ele pensa escatologicamente, ou seja, ele pensa com relação aos últimos acontecimentos, às últimas coisas. Isto é, ele entende a obra de Cristo como o cumprimento das profecias, das promessas antigas feitas por Deus através dos profetas de Israel. Okay? Então, com base nessa realidade, nessa primeira estrutura, a gente vai ver agora uma outra estrutura fundamental, que a gente pode chamar de escatologia e cristologia. Então, a gente vai ver que Paulo tem como base também essa questão das últimas coisas e também que Paulo tem como base o ensino, a realidade a respeito de Jesus Cristo como o Filho pré-existente de Deus que se encarnou ali naquele primeiro século, como fala o livro de João. Okay? Então, a vinda de Cristo traz a plenitude dos tempos. Então, a vinda de Cristo Jesus traz a plenitude dos tempos. Isso está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 5. Fala o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Louvado seja o Senhor. Então, a vinda de Cristo, o advento dele, trouxe a realidade da plenitude dos tempos. Okay? E tem mais. Aquele mistério que esteve oculto, ou seja, a revelação desse mistério é a própria manifestação e o advento de Cristo Jesus. A gente vai ler lá Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5, mas isso pode ser visto também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 a 10. Vamos lá para ler Efésios. Pelo que, quando leides, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então,
a revelação do mistério é a manifestação e o advento de Cristo, ok? Ainda tem mais. Esse mistério revelado, esse segredo que esteve oculto pela vontade soberana de Deus, pode ser resumido numa palavra: Cristo. Então, Jesus Cristo é esse mistério que esteve oculto. Está lá em, Paulo fala disso lá em Colossenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. De novo, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aleluia. Amém, ok? Mas tem mais. Ainda nessa estrutura fundamental do ensino do apóstolo, a gente vê que Paulo anuncia, Paulo proclama que Cristo é o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, a semente na qual seriam benditas todas as famílias da terra. Então, a gente vê o próprio Deus, né, chamando ali a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus pega esse homem, faz toda a obra na vida dele e fala isso para ele. Então, Paulo pega essa mensagem do Antigo Testamento, que isso foi o discernimento no Espírito que ele recebeu junto com os outros apóstolos, e ele fala: aquela semente é Cristo Jesus. Aquela semente onde todas as famílias da terra seriam benditas, onde todas as nações seriam benditas, é Cristo Jesus. Se você quiser ver mais isso com detalhes, está lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, versículo 16 e versículo 29. Nem ok? Ainda, Paulo vai se referir ao Filho de Deus como a revelação do mistério. Então, o passado é visto, é observado, não somente como um tempo de trevas e ignorância, mas de preparação para a sua vinda. Amém? Isso pode ser visto lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, e em Tito, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ok? Tem mais. A vinda de Cristo e seu significado são entendidos à luz das Escrituras proféticas, como a gente já leu lá em Romanos, capítulo 16. Então, para Paulo, o advento de Cristo não é somente o fato de que ele veio de acordo com as Escrituras, ou seja, que ele iria nascer de uma virgem, e ele iria nascer em Belém. Não é somente isso, é isso, também é isso. A vinda de Cristo é de acordo com as Escrituras, mas é também o cumprimento delas. Então, na pessoa de Cristo Jesus, se cumpre todas as Escrituras. Então, a vinda de Cristo não só é de acordo com as Escrituras, seja de acordo com aquilo que estava sendo falado no Antigo Testamento, mas o próprio cumprimento delas. Amém? Ok? E tem algo também que a gente precisa ver sobre essa escatologia, sobre essa base fundamental do pensamento do apóstolo Paulo. É que se a gente comparar a escatologia de Paulo, a escatologia do judaísmo e o dos essênios, ou seja, a comunidade do amor, a gente vai ver que existe uma relação ali entre essas escatologias, ou seja, entre esses acontecimentos dos últimos dias.
Então, tanto o judaísmo quanto a comunidade do Mamor, ou seja, eles concebiam a história em termos do mundo presente e do mundo por vir. E esses mundos, eles estavam separados de forma linear, ou seja, tempo presente, tempo ouvir, eles estavam separados pela chegada futura do Messias. Então, no pensamento de Paulo, quando o Filho de Deus veio para a Terra, se encarnou, isso marcou a penetração da era futura nessa era presente. A gente vai ver muito esses termos nos escritos do apóstolo Paulo. Bem, isso aqui ainda está um pouco difícil, mas com o tempo essa ideia vai ficar mais fácil para a gente compreender. Tempo presente, tempo por vir, e eles estão separados de maneira linear e de maneira radical pela chegada do Messias. Ok? Então, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, a gente vai ver Paulo falando desse tempo presente. Ele fala que esse tempo presente ele é marcado por sofrimentos. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 5, Paulo fala que o tempo de hoje, ou seja, o tempo presente, é quando Deus reúne seus eleitos, seus escolhidos antes da fundação do mundo, como a gente vê lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Okay? Paulo fala ainda que este século, com os quais os cristãos não devem se conformar. Então, este século é esse tempo presente. E a gente não deve se conformar a ele. Ou seja, todo esse sistema contrário àquilo que é revelado na palavra de Deus. E ainda, Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 21, que esse presente século já está debaixo do senhorio, ou seja, do domínio de Cristo. Lógico que Paulo fala isso se lembrando do advento de Cristo, encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão. Então, Paulo fala isso lá em Efésios, versículo 21. E ainda lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, Paulo fala esse tempo presente, ele chama de mundo perverso, ou de era perversa. Então, o Filho de Deus deu a si mesmo para nos resgatar deste presente século mal, ou seja, deste tempo presente, ou desta era presente. Amém, irmãos? Ok? E ainda, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, a gente lê que, para Paulo, nós já vivemos os fins do século, ou seja, os últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz também: são os últimos tempos, marcados pela apostasia causada pela influência demoníaca. Então, Paulo já fala, olha, são os últimos tempos. Na época dele, são os últimos tempos. A gente sabe, os últimos dias, os últimos tempos começou com o advento de Cristo e vai até o seu retorno. Hein? E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a gente vê Paulo falando: os difíceis últimos dias, ou os difíceis tempos presentes, nos quais a depravação humana é mais e mais evidente. Então, Paulo sempre vai pensar no tempo presente e no tempo por vir, e isso foi separado de maneira radical pela vinda de Cristo Jesus. E essa vinda dele fez com que a gente já estivesse vivendo um pouco do que a gente vai viver na era por vir. Então, isso a gente deve ter como base quando estiver estudando seus escritos. Amém? Ok? Além disso, a gente tem que notar a importância que Paulo dá à morte e à ressurreição de Cristo Jesus.
Então, aqui é fundamental a gente compreender isso. Porque quando a gente fala desses eventos escatológicos, a morte e a ressurreição são centrais no pensamento do apóstolo Paulo. E isso, é lógico, está em harmonia com tudo aquilo que a gente vê no Novo Testamento. Okay? Então, para Paulo, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Filho de Deus, significa a erupção, ou seja, o surgimento de uma nova era, no sentido real, histórico, redentivo. Ou seja, é um evento que aconteceu, nós estamos vivendo essa nova era, porém, não de maneira completa, porque isso depende do retorno de Cristo Jesus, que acontecerá. Okay? E Paulo ainda, ele faz esse destaque, a ressurreição de Cristo, não somente porque é algo que ele refletiu, algo que ele compreendeu com o tempo, mas da própria revelação. Filho de Deus ressuscitado apareceu para o apóstolo Paulo. Então, essa realidade não é somente algo que veio por posterior reflexão, mas da própria revelação divina que ele teve. Okay? E ainda, Paulo mostra que essa ressurreição do Filho de Deus ela é diferente de todas as outras que aconteceram anteriormente, que foram apenas eventos isolados, porque na teologia do apóstolo Paulo, assim como no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo Jesus, ela marca a erupção, o surgimento da nova era, da nova humanidade. Bem? Então, isso aqui a gente deve lembrar sempre. Okay? Ainda, quando a gente está lendo Paulo, a gente vê que ele chama o Filho de, Jesus, de Deus de o primogênito, as primícias e o princípio. Isso a gente pode ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo falando sobre o primogênito. Então, quando ele usa esse termo, ele não só está falando que o Filho de Deus é o primeiro entre muitos irmãos, ou seja, ele é o primeiro dessa nova humanidade. Não é apenas nesse sentido, mas quando ele fala primogênito, ele está falando do lugar, da posição de honra e dignidade que o Filho de Deus ocupa entre seus irmãos. Então, quando você estiver vendo esse termo, você precisa ter essa ideia na cabeça. Amém? Ok? E quando Paulo chama o Filho de Deus de o princípio, ele está querendo dizer que ele é o pioneiro, ou seja, ele é aquele que desbravou o caminho. Ou seja, no Filho de Deus, a grande ressurreição final, como a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo falando sobre isso, essa grande ressurreição final já se tornou realidade na ressurreição de Cristo Jesus. Então, ele é o princípio. Né? Okay? Como primícia, o Filho de Deus ele não é somente o primeiro, né? Mas ele representa toda a ressurreição, ou seja, como as primícias, elas falam, elas estão ali como algo que vai servir para falar de toda a colheita. Da mesma forma, a ressurreição final se tornou realidade por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Ele é a primícia da ressurreição. Ok? E ainda, a gente vê Paulo chamando o Filho de Deus de último Adão.
Isso está lá em Romanos, capítulo 5. Então, se você puder dar uma certa passagem, né, com calma em Romanos, capítulo 5, vai ser muito bom para que você possa compreender a fundo o fato de Paulo chamar o Filho de Deus de último Adão. Mas quando ele usa esse termo, ele está querendo dizer que da mesma forma que Adão inaugurou, ou seja, ele era o representante daquela humanidade, da mesma forma que ele era isso, o Filho de Deus é aquele que inaugura, ou seja, quando ele chama de último Adão, ele está falando que em Jesus foi inaugurada a nova humanidade. E ele é esse último Adão por causa da sua ressurreição. Ele é esse último Adão, ou como a gente vê também, Paulo chamando ele de o segundo homem. Isso aconteceu por causa da sua ressurreição. Ok? E aí, para a gente já chegar ao fim da nossa aula, a gente precisa ter como base algo. Se você tiver isso, toda a sua compreensão da teologia paulina vai ser mais fiel, né? Que é isso. A unidade da teologia paulina pode ser encontrada em sua escatologia, ou seja, na compreensão que Paulo tinha, na convicção de que a consumação da obra redentora de Deus aconteceu em Cristo Jesus. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, essa realidade precisa estar bem firme em sua mente, na sua vida, quando você estiver estudando, quando você estiver estudando aquilo que Paulo deixou para o povo de Deus. Amém? Ok? Na próxima aula, nós vamos ainda falar sobre essas estruturas fundamentais. E isso também vai ser fundamental para que a gente possa ter uma compreensão mais fiel daquilo que o apóstolo Paulo deixou para o povo de Deus. Amém, irmãos?